Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje nós temos aqui duas convidadas de honra. A Sandra, ela cuida do nosso financeiro, nossa líder aqui da administração da igreja, e a Keila como gestora dos ministérios aí, fazendo essa gestão dos ministérios. Mas agora nós vamos focar na gestão financeira da igreja e no próximo episódio nós vamos falar um pouquinho da gestão dos ministérios. Bom, Sandra, vamos começar pensando assim, por que é importante uma igreja fazer essa gestão financeira? O que você acha? A organização o primeiro passo para tudo. E organizar a parte financeira, tanto de uma igreja ou de uma casa, de uma empresa, é a melhor parte para você identificar os gargalos, os gastos, você saber qual o próximo passo você pode dar, as decisões que serão tomadas. Então, assim, a gente pode dizer que é o coração de tudo isso. Legal. E você, Keila, o que você acha? Eu acho que isso mesmo. Primeiro que uma das primícias que a gente fala é que Deus ele nos chamou para organizar, né, as coisas. E quando a gente consegue colocar no papel, planilhar, a gente consegue ver o todo, né? Uhum. Tanto aquilo que a gente já pôde fazer com o que a gente tem, quanto projetar também futuros, né? Então, a gente tem que ter tudo muito bem traçado e a gente consegue também almejar portas, né, para a gente entrar. Então, a gente consegue criar meios mesmo de saber aonde intervir e como intervir. Então, o planejamento, eu acho que é a base para a gente avaliar o nosso andar, né? Legal. E projetar o nosso futuro. Uma vez que a gente já introduziu, então, o conteúdo do nosso bate-papo, vamos se apresentar rapidinho, ping-pong, jogo rápido? Vai lá, fala aí, Sandra, quem você é, fala um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer. Meu nome é Sandra, estou aqui na PIB-BH desde 2005. Tive um tempo fora quando eu ganhei a minha menina, que chama Ana Clara, hoje tem 13 anos. Mas em 2015 eu voltei ativa novamente na igreja. E a partir de 2018 eu comecei a trabalhar no financeiro da igreja. Uhum. Keila? Meu nome é Keila, sou esposa do Juan, mãe do Noe e do Natan. Estamos aqui na primeira igreja desde 2018 e já passei em alguns ministérios, mas hoje eu estou na gestão, então, de todos os ministérios. E como que foi a sua chegada, Sandra, dentro da gestão financeira? Como que foi esse processo, tanto assim, externamente falando, mas também internamente falando? Como que foi esse processo para você de hoje cuidar e ter algo de tamanha responsabilidade sobre as suas mãos? No início foi bem desafiador. Porque eu nunca imaginei estar, primeiro, numa gestão, né? Na frente de uma gestão e principalmente de uma igreja. Uhum. Houve até uma experiência assim, na faculdade, que num dia de aula o professor nos perguntou aonde cada um trabalhava, se já estava na área e tudo. E quando eu falei que eu trabalhava na gestão financeira da igreja, todos assustaram. Como Olha assim? só. Igreja? Tem gestão? Tem finanças? Olha só. E eu pude relatar um pouco daquilo que a gente vive sim. aqui. E não é diferente de uma empresa, quando a igreja é organizada. Sim. E nós aqui trabalhamos assim, dentro de uma organização. É porque a igreja você tem o organismo e a organização. Muitas pessoas focam só ali no organismo igreja e se esquecem que até para testemunho na cidade, testemunho para os próprios membros, a organização precisa estar correta, né? Sim. E esse espanto assim foi para toda a turma, né, de pensar. Eu, a única da turma que trabalho numa gestão dentro de uma igreja. Olha a visão que as pessoas têm da igreja, né? Que exatamente. talvez as pessoas lá fora enxerguem a igreja como algo meio bagunçado ou que não tem esse detalhe, essa Eu acho que as riqueza, pessoas né? não têm nem a complexidade da rotina de uma igreja, né? Sim. Muitas pessoas ouvem falar, ou aqueles que são frequentadores, frequentam apenas no domingo, né? Para consumir um conteúdo. Mas, na verdade, a igreja, ela vive todos os dias, né? Então, a gente tem uma manutenção, a gente tem prestador de serviço, a gente tem contas a pagar. Então, a gente tem todo um gerenciamento que as pessoas não percebem. Não tem né? ideia Não por tem trás, ideia. né? E hoje, lá na sua turma, o pessoal já assimilou melhor? Como que é? Sim, e o interessante é que tudo que eu aprendo lá, eu tenho que aplicar na igreja, Legal. porque lá é mais voltado o quê? Para a empresa, o lado empresarial e comercial. E o nosso foco, ele sai um pouco só, né? Porque a
gente não visa lucro. Isso. E lá tudo É visando lucro, é visando né? lucro, ganhando. Sim. Então, eu tenho que pegar todo aquele conteúdo e aplicar no meu meio onde eu trabalho. Então, para mim, eu consigo desenvolver até pontos além daquilo que eu estou estudando lá, para saber aplicar aqui no nosso meio de igreja. A gente está trabalhando junto há 3 anos. Como que a Sandra se desenvolveu nesses 3 anos aí de caminhada, de trabalho? Porque é uma área muito grande, né? Não é só assim, vamos planilhar, vamos alimentar o sistema, mas é uma área grande, complexa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da rotina da semana. É uma área que envolve funcionários, que envolve CLT, tributos, contabilidade, administrar recursos, manutenção predial. Como que foi o desenvolvimento da Sandra para chegar hoje a ponto de conseguir gerir tudo isso? Eu tive que dar uma esticada grande. Me estiquei muito e, além disso, eu cresci muito como pessoa. Porque hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, até mesmo da igreja, a visão que eu tinha antes, através desse crescimento que hoje eu adquiri. E a importância disso tudo, né? Você não gerencia não só a parte financeira, eu não trabalho não só com números, mas eu também trabalho com pessoas. Então, você saber fazer esse relacionamento, né? Você tem que ser muito calculista nos números, mas com as pessoas você tem que ser muito humana. Então, você linkar essas duas coisas no mesmo ambiente de trabalho. E nisso, com o relacionamento com os colaboradores, saber conversar, saber conduzir tudo isso, porque nós não deixa de ser uma empresa, né? E saber que nós temos que cuidar não só da parte humana, mas também da parte financeira. O interessante é que o externo ele é reflexo do interno. Né? E a gente, às vezes, menospreza a parte administrativa da igreja sem ter a consciência que talvez a bagunça interna pode repercutir na espiritualidade do domingo ou ao longo da semana. E a gente viu isso acontecer aqui, né? Você mesmo já deu vários testemunhos de que à medida que você foi percebendo que as coisas estavam entrando em ordem, nos bastidores, a gente percebeu também um crescimento espiritual, um avanço espiritual no final de semana, nas programações, né? Verdade. E uma coisa vai puxando a outra, né? Então, tá tudo em ordem, né? A casa está em ordem, ela vai refletir em tudo aquilo que você vai fazer. Então, olha quantos projetos que nós já conseguimos executar, né? Através do planejamento financeiro. E o mais interessante é que nós temos uma meta mensal, nós temos um orçamento aprovado. Sim, a gente tem um orçamento aprovado e dentro desse orçamento, pela organização financeira, a gente consegue realizar até além daquilo. É verdade. Então, assim, para vocês que estão nos ouvindo, né, de outras igrejas, outras organizações, fica aqui a nossa recomendação. Invista em ter alguém para ajudar nessa organização financeira, de documentos, de imóveis, porque vale a pena. Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, na multiplicação dos pães, antes de Jesus multiplicar o pão, o que foi que ele pediu para os discípulos fazerem? Organizar o povo. E como que era a organização do povo ali? Olha, coloca todo mundo sentado em grupos menores e uma pessoa 50. Coordena tantos, outra coordena tantos, né? Quando Jetro vai dar uma dica para Moisés ali para que ele pudesse ter uma administração melhor, ele fala, organiza. No Antigo Testamento, quando vai multiplicar o azeite, organiza as vasilhas vazias. Exatamente. Então, se nós, igrejas, ONGs, projetos sociais, queremos de fato viver o extraordinário, o sobrenatural, precisamos investir na organização. E o que está sendo dito aqui vale também para as nossas casas, vale para as nossas famílias, né? Tem muito marido, muita esposa que quer viver o sobrenatural dentro de casa, mas por falta da organização dos papéis, das funções, a gente acaba travando, né? Bloqueando tudo isso. Até pensar também que Deus, ao criar todas as coisas, né? Ele teve uma organização. Sim. Ele não criou tudo de uma vez. Ele tudo foi criando... teve uma ordem, exatamente. Tudo teve o seu momento, teve a sua sequência, teve uma rotina, né? Então, ter essa rotina, a consciência dela faz toda a diferença. E você falou disso, eu até me lembrei. Quando Deus chegou, qual que foi a primeira coisa que ele falou? A terra era sem forma e vazia, né? Então, me fala uma coisa sem forma. O ar.
Me fala uma coisa vazia. Aí fica difícil. O estômago seu tá vazio ou você almoçou direitinho? Eu não sei direitinho. E o bolso? O bolso tá vazio? Assim. Agora pensa em alguma coisa vazia e sem forma ao mesmo tempo. Isso é o caos, né? Então, era um contexto de caos. Deus chegou colocando ordem. Quando Jesus está no barco e tem uma tempestade lá em cima, os discípulos vão chamá-lo e ele está dormindo. Sim. E aí, o que ele fala para os discípulos, né? Você lembra o que ele fala? Homem de pouca fé. Por quê? Porque quem deveria ter colocado ordem no caos ali? O próprio homem. Então, Deus espera que por onde quer que passemos, nós coloquemos as coisas em ordem. E aí, quando a gente organiza, ele abençoa. Sim. Organiza que Deus abençoa. Organiza que Deus multiplica. Sandra, vamos falar um pouquinho da rotina, de como funciona? Então, no domingo, vamos começar domingo, primeiro dia da semana, tem a entrada, né? Antigamente, antes da pandemia, quase 90% da nossa entrada era em recurso mesmo, né? Era cheque, lembra disso? Cheque, notas, moedas, era 90% entrava em dinheiro. Hoje, pós-pandemia, a partir de uma reeducação de tudo que aconteceu, 90% já é eletrônico e 10% é em dinheiro. Mas a gente tem uma rotina no domingo, né? Como que funciona mais ou menos? Nós temos, no domingo, vem as entradas, né? Nós temos os nossos tesoureiros que fazem o recolhimento de todas as entradas, e ali são 2 tesoureiros, eles conferem tudo, eles contabilizam tudo aquilo, e durante a semana eu faço os lançamentos. Então, peraí, vamos com calma. Os tesoureiros, eles não são pessoas contratadas da igreja, né? Sim. São pessoas eleitas pela própria Sim. igreja. Então, são pessoas de extrema confiança da igreja. E esses tesoureiros, então, são sempre 2 ou 3 que pegam lá o recurso dentro do gasofilácio, eles vão para uma sala onde tem 2 câmeras em cima deles, e eles então contam tudo que entraram. Aí você falou que eles fazem, né, uma contabilidade ali, um registro, assinam esse registro e colocam isso no cofre lá, bonitinho, tudo guardado, né? E é uma sala com muita câmera, justamente para proteger a igreja de qualquer situação. Na segunda-feira cedo, no início da semana de fato letiva, a Sandra chega então e ela faz o quê? Aí eu vou conferir tudo aquilo que eles fizeram. Né? Então eu faço a conferência novamente, faço todo o lançamento no sistema. Mas e se tiver erro, Sandra? Se tiver algum erro, eu entro em contato com eles para a gente esclarecer o que houve. Né? Tanto ou no valor que veio porque errado. Porque é um processo humano, né? Sim. E por mais que a pessoa seja íntegra, cautelosa, a gente percebe que passa erro. E aí tem que ter esse processo de uma terceira conferência, que é a que você faz. Quando tem erro, então, é encontrado o erro, é emitido um documento, é assinado por todos, e esse documento depois vai constar na pasta. Ou seja, a gente não encobre o erro, né? A gente resolve ele, justifica ele e deixa ele registrado lá na pasta, né? Mas quando não tem erro, qual é o processo? Aí eu faço a conferência de tudo, faço o lançamento no sistema, porque é muito interessante também a gente falar disso, de ter um programa, né, de finanças que você possa trabalhar. Alô, Prover, se vocês quiserem nos prestigiar aqui, né? Quiser patrocinar, estamos aqui divulgando. É muito interessante mesmo, porque eu sou pastor, conheço muitos pastores amigos e poucos têm, de fato, um sistema financeiro, né? E o Prover, na verdade, ele não é só um sistema financeiro, ele é um sistema completo de administração de toda a igreja, né? Onde a gente consegue ter várias outras coisas nele também. É verdade. E ele foi elaborado justamente para as igrejas, né? Todo voltado para a igreja. E assim, uma palavra aos pastores e líderes de outras igrejas aí. Nós fizemos uma grande pesquisa antes de fechar com o Prover, conhecemos praticamente todas as plataformas do mercado, e após assim um minucioso trabalho ali.
a gente chegou à conclusão de que o Prover, de Seria fato, mais- era a melhor ferramenta melhor pra ferramenta gente. pra gente. E a gente tá falando isso ainda sem nenhum patrocínio do Prover. Quem sabe... A gente gosta mesmo. É porque a gente gosta É porque a gente mesmo. gosta mesmo. E ele é de fato muito completo, Sim, né? sim. Ele faz a gestão de todos os ministérios, estoque, financeiro, células, tem aplicativo para celular, tem Cadastramento dos maquininha, membros. cadastramento, maquininha de cartão, é muito integrado. Sim. Boleto, é um negócio Bem, completo. transporte, Vale a pena você conferir. Quem sabe se o pessoal mandar um cupom de desconto, você vai digitar PIBBH, Prover, e você vai conseguir um desconto lá também. Aí tem esse sistema que você faz o lançamento, né? Aí faço todo o lançamento no sistema, depois eu confiro com o relatório dos tesoureiros, que todos os valores têm que bater tudo igualzinho. Depois disso tudo, eu faço o depósito, né? Vou até o banco, faço os depósitos. E tudo é lançado na pasta de movimento do mês. Uhum. Então, semana a semana, esse relatório, todos os relatórios e os lançamentos são anexados na pasta Uhum. de movimento financeiro. do Isso mês. só de entrada, né? Então, Só de entrada. você faz toda essa contabilidade, não só do que entra no domingo, mas também o que entra eletronicamente Sim, sim. falando. Então, a porque gente... essa é a primeira parte. com os Boa, então tesoureiros. continua, vai. Então, depois que eu fiz a parte dos tesoureiros, aí eu vou fazer a contabilidade daquilo que entra eletrônico. Legal. Através de aplicativo, o cartão de crédito, o banco. Hoje tem várias possibilidades, Pix. né? Então hoje a gente tem código de QR Code que a pessoa faz lá e já chega aqui, transferência bancária, Pix. aplicativo de celular, Pix, boleto, cartão de crédito. E aí você tem que pegar tudo isso e fazer esse processo de lançamento também, né? Aí eu faço esse lançamento, né, de vias, as entradas vias eletrônicas, faço também, porque tem que ser 2 lançamentos separados, porque o que os tesoureiros fizeram, a minha conferência tem que bater com a deles, então por isso que eu faço a deles primeiro, para depois lançar no Sim. sistema. E depois eu faço o relatório da que eu fiz eletronicamente. Dando tudo ok, continuo o meu trabalho normal, que aí eu vou conferir as minhas contas a pagar, do dia e da semana, né? Vou fazer os pagamentos que tem que ser feito e vou organizar toda a planilha, porque além de eu trabalhar com um sistema que é o Prover, com o programa Prover, eu ainda tenho uma planilha de finanças, que ela é acompanhada por você, né? E a gente acompanha isso anualmente. Deixa eu explicar aqui o porquê da planilha, né? Porque o pessoal pode pensar assim, mas o Prover não gera os relatórios? A questão da planilha é o seguinte, o Prover ele gera relatórios. E quem sabe essa é até uma dica para o Prover adotar lá, porque a planilha anual, ela me dá a possibilidade de olhar para ela e tomar todo, decisões. Então eu olho para o todo, eu consigo ver a minha média de gastos no ano, a minha média de entradas no ano, eu consigo perceber aonde o dinheiro pode estar indo embora mais rápido, gargalos. Então isso facilita na tomada rápida de decisão. Então a Sandra, ela tem um retrabalho, mas que pra gente ele tem um benefício muito grande, porque ao invés de eu ver relatório mês a mês, eu consigo ver o relatório do ano todo na planilha. Então, além de fazer os lançamentos de entrada e saída lá no sistema, a Sandra também faz na planilha e a gente até bate, né, para ver se tá tudo certo. E o interessante é que esse sistema, ele faz a conciliação direto com a contabilidade. Então, ela não tem que gerar relatório para mandar para a contabilidade. A contabilidade consegue exportar do próprio sistema. Então, além da conferência dos tesoureiros da Sandra, da contabilidade, a gente ainda tem a conferência do Conselho Fiscal. Que aí vai pegar todos os relatórios, vai pegar a pasta e vai conferir e vai bater para ver se está tudo certo, né? Aí faz o Conselho Fiscal, ele faz a conferência tanto dos meus lançamentos, de tudo aquilo que eu faço, mas também da contabilidade. Porque as pastas só vão para o Conselho Fiscal após vir da contabilidade feita a conferência lá. Então, é todo um trabalho resguardado mesmo e um trabalho sério, né? Muito sério. Que, às vezes, as pessoas falam assim, mas por que isso tudo dentro de uma igreja?
Mas nós temos que pensar que nós trabalhamos para um Deus muito grande. Com certeza. E um Deus Organizado. maravilhoso, organizado, e que ele merece excelência. A excelência honra a Deus. A excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Então, cada ministério, né? Então, depois no próximo episódio a gente vai falar sobre gestão de ministérios. Nós temos inúmeros ministérios dentro da igreja. Crianças, pré-adolescentes, jovens, adultos, famílias, células, a ONG, projeto social, escola de música, enfim, são vários ministérios e projetos. Cada projeto, ele já tem uma verba anual ali que já foi deliberada em assembleia, já está aprovada, né? Então a Sandra falou lá no início, só dar uma pincelada. Na Assembleia Anual de Prestação e Aprovação de Contas, a gente aprova o teto de gasto daquele ano e uma estimativa de entrada mensal para justificar aquele teto de saída. Com esse teto de saída, a gente distribui entre salário, manutenção predial, investimento em ministérios, missões, ação social, faz toda essa divisão. Então, cada ministério tem a sua verba. Por exemplo, a Keila, enquanto gestora de ministérios, tem lá a verba dela. E aí, a Keila, como gestora de ministérios, ela ocupa um cargo de confiança dentro da igreja. Então, não necessariamente ela tem que falar assim, olha, posso comprar uma água? Porque ela está num cargo de confiança, ela tem responsabilidade. Então, ela tem essa autonomia de poder executar dentro do ministério dela os seus gastos. Porém, ela presta conta de tudo que ela faz. Então, por exemplo, Sandra, alguém pode fazer um gasto e te entregar um recibo? Não. Na pasta contábil só entra o quê? Nota fiscal. Então, por exemplo, muitas coisas que às vezes pessoas não conseguiram a nota, o prejuízo ficou para elas. Porque a gente não teve como reembolsar. A gente não teve como absorver aquele custo. Por quê? Porque não tinha uma nota. Porque era um recibo, porque era um papel assinado. Então a gente é muito sério nesse processo. Graças a Deus, acho que houve uma virada, né, de chave. Porque no início todo mundo trazia recibo, né? Agora eu acho que todo mundo já entendeu, acho que quando dói no bolso a gente aprende mais rápido, né? Então já traz a nota direitinho. Como que é para você lidar com os ministérios? Hoje está mais fácil, está mais tranquilo, cada um já pegou a mentalidade? Tudo no início é um pouco mais difícil de ser adaptado. Então, quando nós viemos com essa proposta de cada ministério com a verba estipulada mensalmente, e até mesmo essa consciência do recibo e não nota fiscal, a gente fazer essa troca e tudo, essa consciência... Da nota e não recibo. Isso, da nota e não recibo. E eles entenderem o porquê disso, né? Porque tudo é sério. Sim. Então, quando você pega um recibo, aquele comerciante ele está deixando de recolher o imposto, né? Sim. E a nota não, a nota é uma coisa legal. Então, como a gente está fazendo tudo bem organizado, então não devemos abrir brecha em nada. Tudo tem que ser bem organizado. E hoje não, hoje é mais tranquilo. Todos já entenderam, né? Como a gente está caminhando e aonde a gente quer chegar. Então, todos hoje já têm essa consciência. Até mesmo assim, todos adquiriram uma maturidade financeira, porque não é só administrar o seu salário que você ganha, mas hoje você tem que administrar a verba do seu ministério. Sim, você tem que saber usar, o que você vai fazer, como que você vai planejar os seus eventos. A longo prazo, né? Porque uma vez que você já sabe quanto você tem, você se organiza para isso a longo prazo, né? Então, hoje tá mais fácil de trabalhar, porque eles já conseguem enxergar um todo o que eles têm que fazer. E quando eles... E eu acho interessante, assim, que quando eles vão orçar alguma coisa para o ministério, eles já conseguem ter aquele senso, nossa, Sandra, isso é muito caro. Eu falei, é muito caro. Então, como que a gente em cima disso, a gente sempre isso? trabalha a ideia dos 3 orçamentos, né? Porque, por exemplo, pra gente não favorecer, às vezes, a pessoa que a gente gosta ou que a gente quer ajudar. Então, a gente entende que, às vezes, isso pode prejudicar a igreja. A gente tinha um prestador de serviço há muito tempo atrás aqui, que ele já era fixo da igreja, né? Quando eu cheguei, ele já era fixo aqui. Então, ele não passava orçamento, você lembra disso? Ele só vinha, fazia os serviços. Comprava as coisas, mandava lá. E depois de um tempão, passava uns 2, 3 meses, ele cobrava um período todo. E não tinha como eu mensurar quanto que ele cobrou por cada serviço, se é caro, se é barato, se é correto, se não é. Então, a gente hoje
primeiro orça em vários lugares para ver o que é melhor para a igreja. Não é o que é melhor para mim, não é o que o outro está ganhando, mas é o que é melhor para a igreja. Então, de fato, assim, a gente viveu uma virada de chave muito grande, mas que a gente vê hoje muitos benefícios, principalmente no mundo espiritual dessa organização, né? Uma outra dica que eu gostaria de deixar aqui para quem está ouvindo a gente é sobre o fundo de reserva. Muitas pessoas, elas são displicentes quanto a pensar no futuro ou pensar em imprevistos. Mas me diz se alguém está isento disso. Não. A Bíblia diz que a tempestade vem para quem? Todos. Para todos, para o tolo e para o sábio. Se tem uma certeza que a gente tem na vida é que a tempestade vai vir. Uma hora ela vem. Então a gente tem que estar preparado, inclusive, para ela. Então a gente aprende com José no Egito que no tempo de bonança, o que ele faz? Você guarda para o tempo da escassez. Então, no tempo de bonança, você guarda para o tempo de escassez. Então, por exemplo, antes da pandemia, já em 2018, a gente começou a guardar uma porcentagem por mês. Quando a pandemia veio, que nós passamos 8 meses com as portas da igreja fisicamente fechadas, a igreja permaneceu ativa, mas com a porta fechada, o que nos deu sanidade mental para trabalhar, o que nos deu condições de manter todos os projetos e empregos sem mandar ninguém embora foi o quê? O nosso fundo de reserva. Então, muitas pessoas falam assim, mas isso é bobeira, não precisa. Não é. Isso te dá sanidade para trabalhar, tranquilidade para trabalhar, mantém todos os projetos da igreja ativos. Então, vale a pena você manter um fundo de reserva para os momentos de imprevisto. Sandra, tem alguma coisa que eu não citei aqui, que você gostaria de citar, da rotina, do processo? Eu ia falar do fundo de reserva. Porque é muito importante a gente ter essa consciência do guardar, né? E em todos os sentidos. E esse guardar não é só para a gente usar, às vezes, no tempo de escassez. Mas, né? às vezes, uma oportunidade. Mas, às vezes, uma oportunidade que possa surgir. Isso é legal, verdade. Então, ali você tem aquele recurso para você viabilizar alguma coisa. Então, trazer essa mentalidade para todos, né? É um pouco difícil, mas aqui na igreja a gente não abre mão disso, através mesmo de tudo que nós estamos fazendo, tudo que tem sido realizado, todas as reformas que nós fizemos, todos os projetos que foram planejados e executados, nós não abrimos mão do nosso fundo de reserva mensal. Isso é muito legal. Então, eu gosto muito de frisar isso por ser igreja, porque é muito latente as pessoas falarem, mas por que igreja tem que guardar dinheiro, né? Mas nós cuidamos de vidas. E pra gente eu não posso deixar um missionário na mão por uma crise financeira ou um projeto social. Então a gente passou um tempo que a gente sustentava uma senhora no asilo. Ela veio a falecer com 100 anos, né? 100 anos. E durante muitos anos a gente sustentou ela. Eu não posso deixar uma senhora que não tem família nenhuma desamparada porque a gente está numa crise econômica. Eu não posso deixar um missionário lá no Amazonas desamparado porque a gente está passando uma crise econômica. Não, a gente tem que manter os projetos. Então, no tempo de fartura, a gente guarda para um período de escassez. E, às vezes, esse bolinho ali que você guardou pode ser usado numa baita oportunidade, né? E o mais legal é porque, assim, não é porque a gente está guardando que a gente está deixando de viver, de fazer, de acontecer. Pelo contrário, a impressão que a gente tem é que quanto mais organizado a gente mais Deus está abençoando, mais projetos a gente consegue investir, mais coisas estão acontecendo, né? E para fechar, já caminhando para o final, falar sobre a questão de tornar os projetos autossustentáveis, que um insight que eu acho que pode ajudar vocês aí também, para quem está ouvindo a gente. Então, por exemplo, a gente está montando agora uma ONG, como que ela chama? Amor que Serve. E qual que é a ideia? É a gente criar um projeto social que seja altamente sustentado, né? Por quê? Porque senão eu posso criar uma coisa que enquanto eu estou aqui pastoreando eu mantenho vivo, mas se entrar outro pastor, ele deixa aquilo morrer porque não tem sustento. Ou vem uma crise financeira e aquilo morre porque a igreja não pode mais. Então, se a gente não tivesse o fundo de reserva, a mentalidade de gerar coisas autossustentáveis, possivelmente aquilo morreria com 10 anos, 12 anos de existência. E não é o que a gente quer.
nós queremos deixar uma igreja pra gente? Não. Pra quem? Que a Pra gente cidade. para a cidade, para as próximas gerações. Exatamente. Então, deixar uma igreja de 110 anos para a gente chegar aqui hoje e poder trabalhar. O que a gente vai deixar para as próximas gerações? O que a gente vai deixar para os nossos netos, bisnetos? Então, a gente quer criar projetos que durem por 100, 200 anos, né? É a ideia do amor que serve. Então, hoje nós estamos criando formas desse projeto ser autossustentável. Esse estúdio que você está ouvindo aqui é um estúdio de áudio, para quem está enxergando, é um espaço muito bonito, agradável. A gente faz aqui gravação de clipes musicais, ensaios gravados, ensaios, aula de instrumentos, e todo o recurso a gente vai usar para pagar os profissionais e o lucro para sustentar o projeto social. Mas a gente tem outros projetos na igreja para isso também. Vocês querem comentar alguma coisa sobre eles? A gente está iniciando também a loja colaborativa, né? Como que é a loja colaborativa? A loja colaborativa. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí mesmo. A gente abriu pequenos nichos, né? São alguns espaços dentro do nosso bazar, onde os próprios membros que têm microempreendedor, Isso, artesão, todo esse ramo aí, eles têm a possibilidade de disponibilizar e de alugar e expor o seu produto. Isso, expor o seu produto ali. Então, a gente tem um contrato, ele vem, ele assina um contrato por um tempo, ele paga um valor mensal, ele expõe ali o seu produto e a gente tem acesso, e toda a membresia tem acesso de comprar e de conhecer e tal, e de abençoar a vida dele, né? E aí, a margem desse aluguel é revertida para a própria loja, para o investimento do espaço e o investimento no social. Né? Então, assim, para você visualizar, é uma parede gigante, Sim. com vários nichos de madeira, e a pessoa pode alugar um daquele nicho e expor o produto dela ali. Tudo que for vendido do produto é dela o lucro, ela só paga um aluguel mensal pra gente, que é um valor simbólico. Esse valor, ele é revertido ali pro projeto, né? O lucro é revertido para sustentar o projeto. Mas a gente tem outras iniciativas também. Vocês se lembram de mais alguma? A Ecobag. A Ecobag, que é uma oficina de Ecobag que a gente tem com as mulheres aqui na quinta-feira à tarde. Nós levantamos todo o material, que são caixas, né, de leite. E aí a gente tem algumas costureiras que elas vêm, ensinam um grupo de mulheres, e essas mulheres fazem essa ecobag. Essa ecobag é uma bolsa reciclável, né, que a gente utiliza em supermercado, e ela é bem bonita, assim, externamente. E a gente faz, então, a venda dessas bolsas, e com a venda dessas bolsas a gente abençoa as mulheres que estão participando, né, na confecção delas, e também a própria ONG. Além disso, a gente tem uma iniciativa que é a agência de publicidade, que está agora abraçando, né, outras empresas, outras igrejas, e o lucro paga. Então, na verdade, o valor que entra paga os profissionais, e o lucro vai ser revertido para o projeto social, e uma produtora de vídeo que está se inicializando, né? Por produzirmos tanto conteúdo, logo também a gente vai startar essa produtora de vídeo para poder, então, gerar sustento para a ONG. O papel da Sandra, né, assim, falando de maneira mais prática, ela trabalha muito com papel, número, computador, arquivo, documentação. Mas existe um porquê por trás de tudo isso, né? Existe uma missão. A missão da Sandra hoje é facilitar o trabalho da diretoria, para que a diretoria tome decisões assertivas. Né? Se a gente não tivesse todo o trabalho da Sandra, poderíamos tomar uma decisão equivocada, uma decisão errada, colocar em risco toda a igreja. Então a Sandra cria um ambiente de segurança, criam relatórios de segurança para que nós, a diretoria da igreja, possamos olhar para aquilo e então tomar uma decisão. Vamos abraçar esse projeto, vamos investir nessa causa, porque temos condição de ir além. Alguma coisa a mais? Alguma consideração? Alguma situação? Eu queria encorajar as igrejas Boa, que Sandra. ainda Boa. não têm esse sistema implantado, que pudesse fazer uma pesquisa, levantar alguém, algum voluntário da igreja que já, às vezes já trabalha com finanças ou é formado assim, ou gosta dessa área. E eu queria encorajá-los a se organizarem financeiramente. Vale a pena. Vale a pena. O investimento não é alto, o prover mesmo é um investimento muito pequeno em relação ao benefício que ele promove. A Sandra hoje faz uma faculdade de gestão financeira, o valor não é alto, é um valor acessível, então sim, vale a pena a igreja investir nessa área, manter-se regularizada diante dos homens e diante de Deus, dar um bom testemunho na sociedade, né? Porque Deus é um Deus maravilhoso e a excelência honra a Deus e inspira
as pessoas. Obrigado, viu, Sandra? Obrigado por todo esse trabalho aí ao longo dos 3 anos, por toda a ajuda que você tem nos dado, por nos possibilitar. Tudo isso aqui só é possível como fruto do seu trabalho. Cada batismo, cada pessoa que se converte, cada família restaurada é possível através daquilo que você tem feito de segunda a segunda aqui. Então, parabéns pelo seu trabalho. Que Deus continue abençoando você e a sua casa, viu? Obrigado, Keila, pela participação também. Deus abençoe. Pessoal, se você tá aí no Spotify, compartilha esse episódio aí nos seus grupos de WhatsApp, manda para abençoar aí o maior número de pessoas possíveis. E se você está nos assistindo no YouTube, assina o nosso canal. Não te custa nada e isso nos abençoa muito. Assina o nosso canal, curta esse vídeo, compartilha, deixa um comentário. O YouTube entende a sua interação com o canal como algo que é de extrema relevância e ele entrega mais isso. Então, dessa maneira, você vai estar nos ajudando muito. Segue a gente também nas redes sociais aí. Um grande abraço. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.